Povo amado do Senhor, graça e paz a todos. Semana passada não gravamos a nossa live. Motivos superiores, envolvendo pessoas, amigas, não foi possível fazer a nossa gravação. Mas hoje estou aqui para falar com você, para levar uma mensagem de fé, uma mensagem de coragem, daquele que busca e busca, porque homem ou mulher de fé que busca no Senhor. Eu quero começar hoje falando aqui no livro de 1 Crônicas 11, de 1 a 19. Mas vamos primeiro, o capítulo 1, o versículo 1 do capítulo 11 de Crônicas, que nos diz: todo Israel reuniu com Davi em Hebrom e disse: somos sangue do teu sangue. E você? É sangue de Jesus? E você está buscando apoio no Senhor? Mas antes de começar, enquanto você prepara, você liga, você chama o seu irmão, você compartilha, você marca aí Pastor Gastão Visgueira, eu quero aqui fazer alguns agradecimentos, algumas revelações ao amigo que eu tenho um carinho especial. Talvez ele nem imagine o quanto eu tenho esse apreço por ele. É o nosso irmão Dimas, uma pessoa decente, um pai que passou por problemas também de saúde, foi um comerciante bem-sucedido, hoje está curtindo a presença do Senhor. Meu irmão Dimas, fiquei muito feliz, porque eu também estive agora há pouco num evento na igreja do nosso irmão Celso, e ali eu fiquei maravilhado. A igreja lotada, congresso de senhoras. Há quanto tempo eu não via uma igreja tão linda, tão bonita? Porque depois que começou essa pandemia, as igrejas esvaziaram-se. Os irmãos, alguns sumiram. Os jovens não procuram mais a casa do Senhor. E ali estava o pastor Celso com a sua família, suas filhas, aquela família que Deus colocou a porção dobrada na voz para cantar, para louvar ao Senhor. Pastor Celso e sua família, que Deus os abençoe. Eu quero citar também um trabalho diferenciado. O nosso irmão Gilson faz ali na rodoviária. A coragem desse homem de Deus de ficar pregando em praça pública, isso prova que a palavra do Senhor não tem limites, não tem barreiras, porque quando alguém quer fazer, faz a sua maneira. Outro irmão que eu quero citar, nosso irmão Adonai, que sempre eu encontro ali no monte. Ele faz do monte o templo do Senhor. Ali ele ora, ali ele prega para os irmãos, ali ele faz as suas súplicas, intercedendo por muitos e muitos irmãos. Pastor Adonai, que Deus seja contigo. São tantas coisas que nós não podemos deixar passar, não podemos deixar de fora, porque são pessoas que merecem destaque. Eu quero falar também da minha família.
minhas duas filhas em Cristo, minhas filhas da fé, Renata e Luana. Sejam mulheres fortes, estejam na presença do Senhor, porque só assim vocês terão as bênçãos vindo do Senhor para ter força para cuidar da sua família, dos seus filhos. Mas ainda falando em família, eu quero falar para os meus filhos. A minha filha Ticiane, você ainda vai entender que as palavras que eu falo para você, que você acha palavras duras, você mais na frente vai entender que é carinho de pai. Eu não digo que você vai sentir falta no futuro, mas você vai guardar e entender o carinho que eu tenho por você. O amor de pai, que só Papai do céu pode ter igual a mim. Esse pai, esse pastor, te ama, minha filha. E falando na Ticiane, quero falar dos meus outros filhos, o Tiago, a Vitória, Ana Vitória, Eric Ramon, Tiago Renan, meus lindos que Papai do céu me deu. E também a nossa grande mulher, Ilza Araújo, a minha esposa, evangelista, mulher conhecedora, que a cada dia está sendo mais aplicada. Vida ao texto de 1 Crônicas 11, de 1 a 19, o texto nos diz: no passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu que liderava Israel em suas batalhas, e o Senhor teu Deus te disse: você pastoreará o meu povo de Israel, e será o seu governante. Então toda a autoridade de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, e fez um acordo com eles em Hebrom, perante o Senhor. E eles ungiram Davi rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém. Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi: você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Naquele dia Davi tinha dito: o primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. Parecia um povo invencível, mas Davi também queria testar a força daquele povo que Deus colocara nas suas mãos. Davi passou a morar na fortaleza e por isso foi chamado de cidade de Davi. Ele construiu cidade ao redor da fortaleza, desde os muros de arrimos até os muros de redor. E Joabe restaurou o restante da cidade. E Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Eu te pergunto, você já deu lugar ao Senhor dos Exércitos estar com você? Você já deu lugar ao Senhor dos Exércitos lutar por você? Você já chamou o Senhor dos Exércitos para lutar com você? E estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo Israel era o grande apoio para estender o seu reinado por todo o país, conforme o Senhor havia prometido.
essa história era tão linda na Bíblia que você dá vontade de pegar cada versículo por cada versículo e continuar. Mas quando nós vamos lá pular para o versículo 16, estando Davi nesta fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou o desejo: quem me dera me trouxesse água da cisterna que fica junto à porta de Belém. Então aqueles 3 infiltraram-se no acampamento filisteu, tiraram água daquela cisterna e trouxeram para Davi. Mas ele recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor. Agora, dá para entender? Ele disse: eu quero tomar água daquela cisterna. Era quase impossível alguém entrar ali. Mas aqueles 3 homens foram lá, pegaram água e trouxeram para Davi. E o que ele fez? Derramou a água. Muito legal, né? Eu ponho a minha vida em risco, pego a água que você pediu e você derrama. Prova de que as coisas de Deus não é para você entender, é para você fazer, é para você cumprir. Mas vamos à resposta. Davi falou: longe de mim fazer isto. Ó meu Deus, disse Davi, esta água representa o sangue desses homens que arriscaram sua própria vida. Eles arriscaram a vida para fazê-la e não quis bebê-la. Foram essas as proezas dos principais guerreiros. A história diz que Davi fez o seguinte: ele pegou. Se você acha que Davi só andou com homens de coração mole? Não. Você acha que ele só buscou ali reis ou filhos de reis, príncipes? Não. Ele buscou homens má, mas homens de coragem. Como você. Você deve ser homem e mulher de coragem para pregar a palavra do Senhor. Aqueles homens que Deus tinha preparado para Davi, o transformá-los, eram homens que moravam nas cavernas, homens perigosos. Mas só assim Davi conseguia vencer o exército do mal. E quem são esses homens? Os valentes de Davi. Eram homens que apoiaram fortemente Davi em seu reino, para que ele fosse feito rei sobre todo Israel, conforme a palavra do Senhor. É por isso que guerreiro é guerreiro, lutador é lutador. Davi buscou homens que tinham coragem, os valentes de Davi, que significa ser forte, ser superior, ou prevalecer sobre. Também ficaram conhecidos como os poderosos de Davi, ou simplesmente os 30. A palavra valente, que forma a expressão valente de Davi, talvez um termo que significa homem poderoso. 2 Samuel 13, 23:3 nos diz: durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acompanhava o vale de Refaim. E então, fica difícil dizer com exatidão qual era o número dos valentes de Davi. Inicialmente parecia que os valentes de Davi formavam um grupo de 30 homens, conforme o versículo cita. Mas a lista que nomeia os nomes, os valentes de Davi, fornece números superiores a 30. 2 Samuel 23,
de 8 a 29, detalha sobre esse número. A história diz que, quando Davi estava na caverna, encontrou pessoas à margem da sociedade da época. Eram pessoas excluídas, pessoas perigosas. Davi encontrou, resgatou esses homens para a presença de Deus. Resgatou esses homens como valentes para vencer o mal, o lado dos reis ruins e perigosos. Os valentes de Davi estavam constantemente envolvidos em batalhas e situações perigosas. Além disso, as condições de vida daquela época era precária. A situação era precária a comparar com a situação atual. Então, mesmo havendo mais do que 30 valentes de Davi, esse grupo continua a ser designado de forma arredondada, o número 30. E o que os valentes de Davi faziam? A coragem dos valentes de Davi pode ser explicada ou especificada no episódio em que 3 daqueles homens, pelo acampamento dos filisteus, entraram para tirar água de um poço que ficava à porta de Belém. Os 3, depois, foram comandantes dos 30, liderados por Abissai, Benaia. E agora vamos fazer um comparativo com esses homens que estavam ali. Porque muitos pastores evangelistas pregam em presídios. Muitos pastores se arriscam a pregar em boca de fumo. Muitos pastores e evangelistas entram nos lugares mais perigosos, em Cracolândia, porque eles também são valentes de Davi. Esses homens também já passaram por situações difíceis. De onde eu vim. Eu tive minha vida fora do Evangelho. Não foi uma vida de bagunça, mas não era uma vida do Evangelho. Mas Deus me chamou para pregar a sua palavra. E aí eu quero fazer um comparativo a nosso irmão Paulo, que congrega comigo. O testemunho desse homem é um testemunho que para muitos é lindo. Para mim é. Porque foi um homem de fé. A sua história não se compara. A sua história, o seu testemunho, fala por si só. Por isso que hoje o nosso irmão Paulo, aqui da Igreja Caminho da Vida do Avivamento, é um testemunho que toca, porque Deus pegou ele, pregou a sua palavra e ficou pregada. E tantos pastores fervorosos que têm testemunhos arrepiantes. Davi precisava de homens destemidos para lutar e conquistar vitórias. A Igreja Caminho da Vida do Avivamento precisa de homens e mulheres, guerreiros e guerreiras, para seguir a obra do Senhor. Nós passamos. A igreja pode até fechar, mas a palavra do Senhor, ela fica para sempre. Entre os demais valentes de Davi, também são citados nomes conhecidos, como de Urias, o Eteu. Esse é tão conhecido pela sua história, foi o mesmo que era casado com Batseba e que foi vítima do grande pecado de Davi. Vejamos 1 Crônicas 11, 18, que nos diz: então aqueles 3 filisteus, voltando a falar dos homens valentes, aqueles 3 se infiltraram-se no acampamento dos filisteus, tiraram água daquela cisterna e trouxeram para Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou como oferta ao Senhor. Agora vejo, Davi fez tudo isso, colocou a vida daqueles homens em risco. Parecia que foi isso, não. Ele colocou para provar a força que Deus tem no homem, quando o homem está com Deus. No
No verso 19 fecha a questão dizendo, Davi falou, longe de mim fazer isso, ó meu Deus. Esta água arriscaram a vida dos teus filhos e não quis bebê-la. Foram essas as proezas dos 3 principais guerreiros. Mas uma prova que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu peço que você, homem e mulher de Deus, seja também segundo o coração de Deus. Eu peço a você que se inscreva nesse canal, que compartilhe, para que a palavra do Senhor chegue mais além, chegue distante, chegue aos que conhecem, aos que não conhecem. Eu, pastor Gastão Vesgueira, só tenho a agradecer a Deus pelo que Ele fez na minha vida, pelo que Ele fez e vai fazer em nossas vidas, na vida da tua família. Senhor, abençoa esta pessoa, esse homem, esta mulher, que está assistindo essa live agora, que está comigo glorificando o nome do Senhor, porque o Senhor é bom. Meu irmão, minha irmã, eu te peço, ore por esse pregador, ore por esse pastor. Se as suas orações, se as bênçãos de Deus, eu jamais existirei. Esse canal jamais existirá. Mas com a fé que eu tenho no meu Senhor e nas suas orações, nós podemos chegar além do horizonte. Fique na paz, que o Senhor abençoe.